queridas amigas internautas, que bom estar novamente aqui com vocês na Web TV São Caetano, no programa Assunto de Mulher. Então não esqueçam, todas as quartas-feiras estarei aqui com vocês falando sobre o nosso universo feminino a partir das 3h30 da tarde. Minhas queridas amigas, eu não poderia deixar de agradecer muitas pessoas que têm prestigiado o meu programa. Tenho aqui uma relação delas que eu gostaria de falar para vocês. Mariana dos Santos, Juliana Coutinho, Ruth Aguiar, Thelma França e Isa do Café Gourmet lá da Praia Grande. Muito obrigado, viu, pelo prestígio de vocês. Roberta, Maria e Amanda da Venda do Chico lá de Três Corações. Mando um beijo enorme para vocês. E da família Naves, não poderia deixar de agradecer, eu tenho um carinho especial por essa família. Estive lá semana passada e eles têm assistido o meu programa. Seria a Juliana e o William, a pequena Pamela, a Cleusa, Eliana, Luciano, o Vanilton e também não poderia deixar de agradecer meu querido amigo Alexson e Andréia Maria Sério. Eu deixo um beijo enorme para vocês, sabe que vocês moram aqui no meu coração. Minhas queridas amigas, hoje como não poderia deixar ser diferente, vocês sabem, lógico, as férias estão acabando, mas todo cuidado é pouco com as nossas crianças em casa. Mesmo no dia a dia é preciso muita atenção. E hoje, para falar desse assunto, recebemos aqui a Tenente Adriana Zuppo, do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vinda, Tenente, aqui no meu programa. É um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu. Já começo te perguntando se você atua aqui em São Caetano. Sim. Há quanto tempo? Eu estou aqui em São Caetano há 3 anos já. Então, sempre aqui, né? E só, apesar de eu pertencer ao 8º GB, o 8º Grupamento, ele comanda mais 7 municípios, né? Digamos assim, ele se responsabiliza, né, por 7 municípios todos aqui do ABC. E eu fico aqui em São Caetano, há 3 anos aqui. Nossa, Adriana, já gostei, tinha adorado o tema, porque eu acho muito importante para nossas queridas amigas internautas, né? Mães ou as não mães também, que às vezes podem ajudar, né? E já te começo perguntando, vocês recebem muitos telefonemas de casos urgentes de crianças que se acidentam em casa? Sim, tem bastante, né? E claro, aumenta também nessa época, porque as crianças estão de férias, né? Então elas ficam dentro de casa. Só que é constante isso daí, né? Faz parte, né, do dia a dia nosso. E Adriana, quais os casos mais comuns e quais os erros mais comuns das mães também? Então, ó, os erros comuns, né, que a gente fala, é deixar remédio exposto assim, em armário fácil, né, pra criança pegar. Porque a criança é curiosa, né, então ela vai lá, vai ver o que é, ela quer experimentar, tudo ela quer colocar na boca. Então, remédio. O que mais? Deixar, às vezes, detergente, produto químico, né, dentro de garrafas, PET. Então, para ele é um refrigerante, ele associa, né, a bebida. Então, ele acaba ingerindo isso daí também. E também queimaduras, né, que nem a panela que está no fogão, aí deixa aquele cabo para... passa, né? A criança curiosa. Então, assim, na verdade, tudo é da curiosidade dela, né? Então, ela vai acabar mexendo com isso daí, com esses produtos, vai acabar ou se queimando, ou então ingerindo produto tóxico. E isso tudo se atribui ao descuido dos próprios pais, Adriana? Descuido do próprio pai e o que eu tava falando, é natural dela, né, da criança. Só que assim, então é bom a criança sempre estar ou supervisionada, né? E também os pais tomarem cuidado, como eu tava dizendo. Como você falou, deixar algumas coisas expostas, fechadas, né? Isso, deixa fechado no armário. Ou não deixa assim, de fácil acesso, né, pra criança, né? Que dê pra ela alcançar. E que nem objetos pontiagudos, né, por exemplo, faca. Vai deixar guardado, deixa sempre ou virado de cabeça para baixo, né, quando tá ali para secar, ou dentro de gaveta, sempre fechado isso daí. E Adriana, a ocorrência maior que vocês recebem assim no dia a dia seria qual? Queimadura, intoxicação? A intoxicação eu acho que ela é até maior. Só que ela não tem uma diferença muito grande com as outras ocorrências, né? São todas acontecem. E me fala uma coisa, essas intoxicações, como é que vocês recebem esse atendimento? Vocês têm um controle de intoxicação? Ou vocês vão até a residência? Ou vocês orientam o primeiro contato? Então, quando assim, de imediato, né, tem que ser feito o contato com o 193. Vai entrar na nossa central, né, de comunicações, que é o COBOM, e dali eles vão fazer algumas orientações, que nem, por exemplo, né, não induzir ao vômito, né, que a gente tem mania de fazer isso, né, para tentar, a criança ingeriu, então induz ela ao vômito, ou da água, então não faz isso, né, piorou. Na verdade é aguardar o bombeiro vai até a casa, vai resgatar e ou se puder, né, transportar imediatamente ao hospital, porque ela precisa de um socorro rápido por médicos, né, dentro do hospital.
E outra, um descuido só é uma coisa muito rápida, né, Adriana? É uma coisa que às vezes quando você vai ver uma água quente, igual você falou, no fogão, Isso. né? A mãe quando vai ver, a Ou criança... até mesmo a criança tá brincando, né? Tá com um brinquedinho dela, assim, que é pequeno, que é inadequado, né, pra idade dela. E tem objetos muito pequenos. Aí ela coloca, a mãe não vai ver, né? Se ela não estiver olhando ali, virou as costas, a criança engoliu e engasgou. Tenente, eu até fiz aqui uma lista que eu gostaria que você comentasse item por item para ajudar essas mães e os pais também, lógico, né? Que assistem o assunto de mulher para evitar os acidentes. Cuidados com objetos pontiagudos. O que você orienta que você estava começando a comentar Isso, agora eu já tinha comentado. O básico deles é, primeiro, supervisionar a criança. Ficar de olho, né, nas crianças. Segundo, é deixar esses objetos guardados e não deixar de fácil acesso para a criança. Então tá, objetos pontiagudos. Aí que eu tava falando, na gaveta, né, dentro do armário, fechado, no local fechado. Também, acabou de lavar, né, quer colocar para secar, deixa ele de cabeça para baixo, deixa sempre com o cabo virado, assim, sabe, pra criança, né, e nunca com a ponta, né, pra ela. Não deixar assim, outra. E acaba que às vezes a família não tem um filho só, né, Adriana? Não, tem outras. Nossa, tem outras dentro de casa e às vezes não dá pra mãe olhar tudo, né? Acaba que uma delas mais espertinha. E com relação aos medicamentos? Medicamentos também sempre fechados, dentro do pote lá, deixa num armário. O que mais? Só isso daí, porque outra não coisa, deixar Adriana, visível, né, pra que ela. chama atenção, né? Tem uns remedinhos Então, lá que parecem umas balinhas, isso, colorido isso mesmo, ainda. Então, olha, assim, se não deixar visível, tá ótimo, né? Porque a criança não vai ver, não vai ter aquela curiosidade, né? De pegar. E me fala com relação aos cuidados com piscinas, reservatório de água. Então, piscina e reservatório de água. Acontece muito nisso daí, né? Da criança se afogar. A mãe distraiu, a criança cai dentro da piscina e aí vem o desespero lá, né? Pra tirar. Então, assim, o que faz com a criança? Olhando pra ela. Se não tá olhando, se os pais não estão em casa, ou vai dormir, né? Todo mundo vai dormir e tem a piscina. Existem coberturas, né, de lonas, né, que fecham a piscina para isso, específica já para isso daí. E o reservatório de água sempre fechado. Com isso daí não tem como a criança cair dentro da água, né? Então já evita essa preocupação. E com relação aos fios? Fios expostos, cabos de fios? Então, sempre a manutenção, né, correta desses fios, da eletricidade, sempre deixar encapados, né, não deixar sempre expostos e tal. E tem uma proteção também nas tomadas, né, também para a criança não colocar o dedo lá. É a segurança delas. A criança na cozinha já é um perigo, né, Adriana? Ainda mais eu falo, né, por causa de queimadura, né? E como você está me falando um pouquinho, me fala um pouquinho a mais sobre como que é o atendimento de vocês. Se aqui em São Caetano nós temos sim muitos atendimentos diários com esses tipos de coisas que acontecem. Aqui em São Caetano, muitos, assim, não tem, né, com atendimento assim de crianças. Tem o normal, assim, que é o padrão, né, já que a gente está acostumado a receber. Não acaba se destacando, assim, de nenhum outro lugar. Só que ele tem chamados, a gente tem o nosso resgate, nós temos os nossos bombeiros para fazer isso daí e tem já o local para ser levados também. E no caso, Adriana, se uma criança toma algum medicamento, como um veneno, um veneno de rato, vamos dar um exemplo, como proceder? Como que vocês orientam na hora por telefone? É ligar o 193 e pedir socorro. Ou, se puder, né, se tiver um carro lá para poder transportar, é transporte rápido, imediato. Então ela não me faça nada em casa. Nada aguarda o atendimento de vocês. Isso, nada de dar água, nada de fazer nada disso daí. E se caso, Adriana, um bebezinho recém-nascido tiver alguma intoxicação ou aspirou o leite, o que vocês orientam? Porque isso tem que ser uma coisa rápida, né? Isso, aí é o engasgo. Então, pelo 93, eles também orientam. Todos os nossos atendentes do Cobom, dessa central de comunicações, todos eles, né, são treinados, todos eles têm essa capacidade, né, para poder passar para a pessoa o que fazer. E são capacitados para isso. E assim, aí como faz o bebezinho, né, por exemplo, que é aquele colocar de bruço, né, inclinado, aí dar o tapa nas costas dele suficiente para expelir, né, que faça aquela força para poder expelir aquele objeto ou aquele líquido que ele está engasgado. E se for uma criança, a pressão é no tórax. No tórax é no abdômen, né, um pouco abaixo do tórax. E sempre fazendo um movimento para que ela jogue fora, né, esse objeto, né. Adriana, eu já vi muitas crianças realmente chegando no pronto-socorro que com o primeiro atendimento e orientação de vocês em casa,
Isso. acabaram que, né, tiveram um resultado bom, como outras que às vezes não chegaram a fazer nada e vieram a falecer, chegaram no pronto-socorro. Então, minhas queridas amigas, olha a importância que tem de todas essas orientações que vocês estão tendo. E assim, no caso de engasgue, nós temos os riscos invisíveis, objetos muito pequenos, às vezes engolir uma moeda, alguma coisa assim. Quais os mais perigosos? Acabei de falar né? Uma moeda, né? Porque criança é danada também. Qualquer objeto, né? Pode ser perigoso. Ela ingerindo do jeito que, dependendo de como foi, né? Ainda mais como você falou, né, Adriana? Pontiagudo. Isso. Não tem, assim, agora a moeda. Mas a partir do momento, pontiagudo, tudo bem, ele corta. Mas a moeda, a partir do momento que ela tampou, que ele não consegue mais respirar, ele já é perigoso, assim, né? Então é tomar cuidado com qualquer objeto que ele possa engolir pequeno, né? Que ela não tem essa noção. Que nem, por exemplo, os brinquedos. Tem que tomar cuidado com os brinquedos também. Que brinquedo, ela tá ali brincando, acha, tá tudo bem. Só que aí a criança coloca ali, a mãe acha que tá distraída, né? Não tá prestando atenção na criança, e aí que acaba acontecendo esse engasgo com os objetos pequenos. É o que você falou, né, Adriana? Acaba que espalha um monte de brinquedo, né? Em casa, as criançadas estão tudo brincando, tá tudo bem, ali. Né? Tá brincando, tá sossegado. Isso. Aí vai pra cozinha, fazer alguma coisa, quando volta, você nem percebe, né? Igual você falou, engasgada. Um brinquedinho, uma parte de um brinquedo, um objetinho de decoração, às vezes em casa, né? Acaba que engasga. Mas assim, temos o caso de uma mãe que o filho colocou um caroço de feijão no ouvido, que é uma outra coisa, é verdade, que acontece muito. Pode também telefonar lá pro corpo de bombeiro? Só que aí eles vão pedir para transportar. Ou assim, lógico, né, eles vão mandar o resgate para lá para pegar e transportar. Agora, ensinar como fazer o procedimento ali. Que aí já é mais delicado, né? E assim, pelo telefone ele não tem noção do quanto que tá dentro. Aí a mãe vai tentar tirar, vai acabar piorando, vai acabar machucando a criança. Não, e é verdade, Adriana, uma vez eu peguei um inseto, e a pessoa já era um adulto, uma pessoa adulta, que o inseto entrou no ouvido, mas aquilo estava deixando a pessoa doida, porque incomodava tanto pelo barulho, horrível. Aí o médico é o ideal para tirar. Vocês chegam a transportar ou a pessoa, alguém da família, a gente chega acaba... a transportar, sim. Se ligar, se pedir ajuda, entrando em contato com a gente. Bom, minhas queridas amigas, vamos para um breve intervalo que volto logo a seguir com o quadro E aí, doutora, e também não sai daí, tenho mais perguntas aqui para a Tenente Adriana. Até mais. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Iniciarei agora com o quadro E aí, doutora? Mas não saiam daí que teremos mais bate-papo com a Tenente Adriana falando sobre os cuidados de acidentes domésticos. Bom, eu tenho algumas perguntas de amigas internautas. Cristinas de São Paulo, ela gostaria de saber. Doutora, eu parei de tomar anticoncepcional há mais de 3 meses. Tentei engravidar, mas ainda não consegui. Por quanto tempo a pílula ainda vai fazer efeito? Boa pergunta, Cristina. Veja, eu sempre falo o seguinte, a eficácia do contraceptivo acaba quando você para de tomar, tá? Independente da concentração que tem na pílula contraceptiva. Então, se você parou, o ciclo volta ao normal dali 2 meses. Porque às vezes muitas acham, eu tomo um tipo de pílula já faz 10 anos, será que eu vou conseguir engravidar? Isso vai depender muito da faixa etária, da ovulação, porque nós não ovulamos todos os meses. Mas assim, com relação à pílula, o que eu oriento? Realmente é 1 ano quando nós começamos a pesquisar se a mulher tem alguma alteração. Então você vê, você parou 3 meses só. Então ainda pode ser que não voltou aquela ovulação, tá? Nem todos os meses são ovulatórios. Então fique atenta, converse com o seu ginecologista para ele poder te orientar e pedir os exames necessários para avaliar tudo isso, tá bom? Márcia Moura, de São Caetano, ela gostaria de saber se há relação direta entre a endometriose e o uso da pílula anticoncepcional.
Veja, Márcia, é muito importante porque quantas pacientes hoje em dia possuem a endometriose, tá? O que é endometriose? São células que descamam do endométrio, que é aquela camada interna do útero, e elas implantam fora do seu local de origem. Então, um dos tratamentos é justamente a pílula anticoncepcional, tá? Então, vai depender muito do seu quadro. Geralmente, eu gosto de prescrever aquelas pílulas que só contêm progesterona. Por quê? Eu digo sempre, endometriose não combina com sangue. Então, é bom que você não cicla, você não sangre. Então, o que é importante? Você fazer uso de uma pílula de uso contínuo. Mas não deixa de conversar com o seu ginecologista, que ele vai te dar maiores informações, tá bom? Cláudia Marques, de São Bernardo. Antibiótico pode interferir no efeito da pílula anticoncepcional? Boa pergunta, Cláudia. Porque assim, antigamente tinha muita coisa em cima sobre o tipo de antibiótico, se ia diminuir a eficácia da pílula. Então, hoje em dia, os trabalhos mostram que o agente maior causador é a rifampicina, tá? Ela pode diminuir em 50% o efeito do contraceptivo. Os outros antibióticos que comumente a gente prescreve, como a cefalexina, a amoxicilina, esse já não tem essa alteração. Então pode ficar tranquila, tá? Mas não deixe de conversar com o seu ginecologista. A Aline de Santo André, ela gostaria de saber se ao usar o anel vaginal contraceptivo, pode aplicar pomada intravaginal? Pode sim. Porque às vezes a preocupação, por você estar usando um método intravaginal, às vezes a preocupação, nossa, será que eu posso escolher um Papa Nicolau? Será que eu posso ter minha relação sexual normal? Será que eu posso usar o creme vaginal que o médico recomendou? Pode sim. E trabalhos mostram que mesmo o creme vaginal, ele não vai alterar a eficácia do contraceptivo, tá bom? Então você pode fazer seu tratamento normalmente, tá? Ruth de São Caetano, gostaria de saber, por quanto tempo dura o efeito da pílula de emergência? Veja, Ruth, boa pergunta. Ela não vai ter proteção para efeitos futuros, tá? Então, o que é importante? Nós temos 72 horas para prescrever, o que a eficácia já diminui muito, porque o bom seria até 12 horas da relação sexual, de uma relação desprotegida, tá? E geralmente, quer dizer, já não é 100%. Então, se dali 12 horas você tem 90%, imagina dali 72 horas. Então, essa eficácia, ela diminui mais, tá? E é uma outra coisa que eu sempre friso bastante. Gente, não é para usar como método contraceptivo. Porque às vezes vocês tomam 2, 3 vezes no mês para evitar uma gestação ou porque teve uma relação desprotegida. Evita de fazer isso porque altera tudo o ciclo menstrual. Tá bom, Ruth? Bom, minhas queridas amigas, estou voltando agora com a Tenente Adriana para nos falar mais sobre esse assunto muito importante para nós mulheres dentro de casa, tá? Que são os cuidados com os filhos dentro do lar. Adriana, eu já volto te perguntando com relação às queimaduras. O que é mito, o que é verdade, se realmente eu devo passar uma pasta de dente no local, então, o que você orienta minhas queridas amigas internautas? Mito é qualquer coisa que eles inventam que tem que passar na queimadura, não tem que passar nada. Entendeu? A criança queimou, enfim, a pessoa que teve uma queimadura, é água. Passa água para resfriar. Não, o creme dental ele só vai piorar, porque ele resseca. Você já viu como é que ele fica quando tá na pia, quando ele cai? Ele fica duro, né? Aí, imagina isso daí na pele da criança. Sim. Então, assim, ele vai ressecar mais ainda. Depois, para tirar, aí vai ser assim, uma agressão maior, né? Vai machucar mais ainda. Então, assim, café também, que eu já ouvi falar, não... Doriana, né? Imagina Adriana? Depois para tirar tudo isso daí, margarina, né? Então assim, a criança já tá queimando, já é uma lesão, aí ele vai ter que causar uma outra lesão, né? O médico para poder tirar o que a pessoa colocou. Isso daí só vai acabar infeccionando mais, né? Então assim, tá bom, nada de passar, é água e levar para o hospital e aguardar, né? Deixar ela mesma se curar, né? Proteção, né? Tem que proteger. O que mais também? Bolha, quando tem aquela queimadura de segundo grau, forma aquelas bolhas. As pessoas têm mania de achar que furando a bolha, ela vai sarar mais rápido, vai secar. Realmente vai secar e vai ficar uma lesão horrível, né? Depois, porque aquela água, aquela bolha, ele é da própria pele, né? A hidratação dela, assim, que... Aí, então, ela, pra voltar, deixa a pele secar naturalmente, aí ele vai voltando e às vezes ela acaba ficando sem lesão nenhuma. E nada de furar que vai piorar. É até um processo de cicatrização isso, natural, é pra né, ajudar, Adriana? isso mesmo. Então, assim, aliás, aquela água é uma proteção, né? Que ela formou porque teve a queimadura. E com relação a tomar leite, no caso de algum remédio que ingere um veneno, que é outra coisa também, né, Adriana, que fala. O leite também é mito, não tem nada. Tem nada a ver o leite.
Outras coisas que às vezes a gente recebe também, às vezes usam a garrafa de refrigerante, né, para pôr algum produto químico. Então, esse daí é o problema, até que a gente, né, já tinha falado, né, que a mãe deixa como detergente, deixa qualquer outro produto dentro da garrafa PET. Para criança aquilo lá é um refrigerante, um suco, né? Então então assim, evita deixar desse jeito. E se deixar, como eu falei, deixa no armário fechado, que a criança não vai ter acesso a isso daí. E criança, Adriana, parece que tudo chama atenção, né? Você vê uma coisa colorida aí que elas vão mesmo. Aí sobe numa escada, eu não sei como é que consegue, né, atingir às vezes um lugar tão alto. E a escada também é sinal de perigo? Sim, é sinal de perigo para a criança. Aí como evitar isso daí? A gente tem ou colocar no chão, né? Deixar com aquele, sabe, antiderrapante que tem, né? Então deixa com antiderrapante para ela não deslizar, para não escorregar quando estiver úmido. Já viu aquelas portinhas também com tipo uma gradezinha, né? Para a criança também não ter aquele acesso, não quiser que ela desça, né? As escadas, não saia daquele andar. Isso daí são meios de proteção, corrimão, né? Se ela for maiorzinha, que ela consegue se segurar para ela não cair. Hoje em dia tem tantas coisas importantes, né, Adriana? Cada vez vão se preocupando mais e vão surgindo cada vez mais coisas diferentes, até para proteção dentro de casa, né? E às vezes tem coisas até muito tristes, Adriana, que eu cheguei a pegar um caso, na época que eu trabalhei no PSF, de uma mãe carregando o recém-nascido, descendo a escada, ela descendo a escada, lá no bairro Fundação, acabou que a criança caiu e veio a óbito por trauma. Então, assim, minhas queridas amigas, olha como que é importante vocês terem todos esses cuidados que a Tenente Adriana está passando para vocês. Fiquem atentas, não deixem de ficar atenta com relação a todos esses itens. E existe hoje, inclusive, uma preocupação com os brinquedos, né, Adriana? Há associações que se dedicam a indicar nas embalagens o nível de perigo, a idade adequada para uso. Hoje já vem tudo, né? Sim, todas as embalagens de brinquedo já tem isso daí, para qual que é a idade adequada, até por isso, né? Para ela, assim, pode perceber, quanto menor a criança, né, mais nova, maior é o objeto, ela não tem aqueles objetos pequenos que ela sabe que é natural dela colocar na boca. Então a criança costuma colocar o bebezinho, coloca tudo na boca, então vê que os objetos eles não machucam, né, quando ela for morder, e também são maiores, que ela não tem como engolir. E tem 1 metro, é ele que decide isso daí, da qualidade dele. Adriana, tem mais alguma coisa que é mito ou verdade que vocês pegam no dia a dia, que a gente até esqueceu de passar aqui? Então, criança intoxicada, fumaça, aí bebe leite, também não tem. Ah, isso aí antigamente faziam direto, né, Adriana? Leite cura Era coisa dos nossos avós. Nossa, ele não tem efeito. Às vezes, até dependendo de como está a situação da criança, vai fazer até mal, né? Vai piorar, ela vai acabar vomitando, vai ter... Você falou uma coisa importante, no caso de incêndio, né, Adriana? Sim. A criança está vulnerável, né? Então, assim, teve um incêndio, a criança lá inalou, né, fumaça. É que os bombeiros vão pro local, né? Então eles vão acabar levando a criança pro hospital. Ela vai acabar socorrendo, até porque a gente não sabe qual foi... A criança, ela não consegue descrever exatamente como que ela tá sentindo, né? Diferente de um adulto, tá? Mas ela vai ser socorrida e vai ser avaliada, né? Se teve uma intoxicação grave ou não. E, Adriana, nós falamos muito, assim, da prevenção, né? Vamos retomar um pouquinho a questão do pós-acidente. Quando já ocorreu, quais os primeiros passos até chegar o socorro? Bom, então, primeira coisa, ligar o 93, aviso do corpo de bombeiros, acionar, né? E a partir daí depende de qual foi o acidente, né? Por exemplo, se foi uma queda de escada, né? Se a criança ela tá caída, ela não consegue, tá sentindo muita dor, né? Então, assim, evita mexer na criança porque é uma queda, é um trauma, né? Então, a gente não sabe qual foi a lesão que ela teve. Então, aguarda chegar, não fica querendo mexer, tirar a criança de qualquer jeito, levar. Aí que nem foi uma queimadura, não fica colocando coisa, sabe, em cima. Muito menos assim, ela tá queimada e quer colocar... Se for um pano, tem que ser um pano úmido, né? Que é pra ele umidificado. Agora, não adianta querer colocar roupa, inventar de colocar nada, esparadrapo, porque isso daí só vai prejudicar mais ainda a queimadura dela. O que mais? Se ela foi intoxicada, é socorro, né, imediato, né? Se ela engoliu e está engasgada, ela realmente está engasgada, aí seguir aquelas orientações, né? A compressão para tentar tirar, para fazer a criança expelir aquele objeto. Só esses cuidados. E, Adriana, com relação no caso de afogamento, respiração boca a boca, é preciso ter alguma técnica? Então, é a mesma coisa do engasgo, é a compressão abdominal, para fazer ela expelir aquela água. E lógico, né? Antes disso ter acionado a ajuda, né? O socorro.
Eu acho que para vocês deve ser muito gratificante essa profissão, né, Adriana? Claro que é. Eu acho que quando dá um resultado positivo, quer dizer, isso aí é gratificante, como eu digo, né, com relação à minha profissão, quando a gente ama o que faz, né? Não, com certeza. E isso aí é uma coisa muito importante. E você, no seu dia a dia, acaba que você passa essa experiência, né, não só para as minhas queridas amigas internautas, como para muita gente, né? Eu falo que o veículo de comunicação hoje em dia é o principal, né? Então acaba que... Mas lembrando que até o balde de água é um perigo também, né? Sim, um bebezinho. Entra dentro do balde, porque agora as crianças, né, dão Se até ele banho não conseguir dentro... sair de lá. Porque agora as crianças gostam de tomar banho até dentro do balde, Então, né, Adriana? Agora, quer dizer, mas a mãe é ali perto, né? Mas a criança acaba que cai de cabeça ali. Então, é o que eu tava falando, assim, os dois básicos, né? É sempre estar supervisionada a criança e sempre não deixar exposto de fácil acesso para a criança, né? Então, assim, tá o balde de água lá, ela não precisa estar para a criança ali pegar, né? Deixa seco, deixa sem aquela água, ou não deixa, ou fica olhando a criança, né? Ver onde é que ela tá. Porque é a coisa mais simples, né? A gente acha mais besta, questão de segundos, isso, né, Adriana? Questão de segundos. A mãe deixa a criança ali engatinhando. Pode causar um acidente. Nossa, quando saiu dali foi até, né, um outro cômodo, acaba que... E os bombeiros têm alguma integração com as associações como a Criança Segura ou no Metro? Então, a gente não tem não é bem associado a isso daí, né? Mas eu tenho contato, né, frequente com eles, precisando do apoio deles. Adriana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para minhas queridas amigas internautas e passasse o contato de vocês. Bom, o nosso contato direto é o 193, o telefone, podendo também ser feito via 190, né? Então, o 90 cai no policiamento, ele acaba passando para a gente também, tem esse contato no nosso corpo de bombeiros. Então, as nossas amigas aí, o recado, né, seria o cuidado com as crianças, sempre observando, sempre de perto, né, com elas, cuidado com os objetos, os brinquedos que vocês deixam com elas, e sempre não deixa exposto, né, esses brinquedos a elas, sempre fechados, sempre bem guardados, e é esse recado. E minhas queridas amigas, não esqueçam, todas as quartas-feiras, eu aqui com vocês no nosso programa Assunto de Mulher. Beijo e até lá!